magoado, tudo aquilo que tem nos afastado de buscar essa presença maravilhosa. Que o Senhor retribua a cada um que louvou, a cada um que se colocou nas suas mãos, aquele que descansou, aquele que mesmo afligido colocou aquilo que estava afetando, Senhor, essa comunhão nas tuas mãos. Nós cremos que vamos sair daqui diferente de como entramos, que essa unção que está nesse lugar envolva as pessoas em todos os cantos desse mundo, que a unção que está nesse lugar despedace o jugo, enquanto nós vamos continuar orando, buscando, perseverando. Obrigado por essa presença. Derrama o teu perfume, derrama o teu azeite sobre as nossas cabeças nessa noite, Senhor. Obrigado, Senhor. Por isso, com alegria, aplaudimos o teu nome, Jesus. Aleluia. Obrigado. Glórias a Deus. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Você que trouxe sua Bíblia, por favor, abra no Salmo 65, versículo 5. Nós estamos às quartas-feiras à noite com o tema Verdadeiros Adoradores, aonde estamos aprendendo no livro de Salmos. E hoje nós vamos, depois da palavra, orar pelos irmãos e vamos sair daqui todos muito abençoados e restaurados. Você trouxe sua Bíblia, Salmo 65, 5. Não tem o data show porque o Reclame já levou lá para 7, né? Então, tá tudo ficando muito bonito lá. Vai orando que logo, logo estaremos lá, né, amados? Os irmãos estão aguardando ali no pilarzinho, né? Salmo 65, 5. Com coisas tremendas de justiça nos responderás, ó Deus, a nossa salvação. Tu és a esperança de todas as extremidades da terra e daqueles que estão longe sobre o mar. Sente-se, por favor, queridos e amados irmãos. Verdadeiros Adoradores, parte 5. Hoje quero falar sobre cooperação extraordinária. Vou continuar falando o que eu estava falando ali na casa do pastor Geraldo segunda-feira, que estava tão agradável ali, foi muito bom. O que nós estávamos falando na segunda-feira, que o Senhor, Ele opera segundo as suas riquezas. Segundo as suas riquezas, não segundo a nossa condição. Não segundo a condição do país ou a boa vontade dos governantes. Deus intervém pessoalmente, é uma intervenção pessoal de Deus, sem a qual nós estaremos totalmente perdidos. O que nós vemos que o suprimento extraordinário é até pecado dizer o que nós somos, sabemos, temos e podemos. Temos que entrar na dimensão agora do que Deus é, do que Deus pode, do que Deus tem, e desistir, anular, renunciar. O que você sabe, o que você tem, o que você pode, isso aí é até torpe falar. Vamos agora para a dimensão do que Deus é, do que Deus sabe, porque se Deus nos chamou para sermos dispenseiros das grandezas de Deus e liberarmos o que Deus é, precisamos ir para a dimensão do que Deus é, do que Deus tem, do que Deus sabe, do que Deus pode. É torpe voltar para a condição humana. Quando Jesus pegou lá em Lucas 9,16, 5 pães e 2 peixinhos, Ele não trabalhou em cima dos 5 pães e 2 peixinhos e não devolveu a eles o que eles tinham. Sempre nós olhamos para a conta bancária e para os boletos e comparamos os dois e ficamos ansiosos. Mas nós temos que entender o que é suprimento extraordinário. Se Deus não estiver pessoalmente envolvido, nós seremos envergonhados. Seja emocionalmente ou financeiramente ou emocionalmente, porque desde a queda todos pecaram e carecem da glória de Deus. E a glória de Deus se manifesta de forma financeira, na saúde. Às vezes o teu anticorpos não está legal, quem vai completar isso aí? Às vezes tuas emoções não estão legal, quem é que vai completar isso aí? Às vezes tua vida financeira não está legal, quem é que vai te livrar de ficar devendo? Como Ele deu o mandamento, Ele te ajuda a cumprir, não fica devendo nada para ninguém. Amém, irmãos? Portanto, quando Jesus pega 5 pães e 2 peixinhos lá em Lucas 9,16, Ele não multiplicou segundo o que já tinha no visível, mas pela expectativa de Jesus e a cooperação extraordinária de Deus, houve 12 cestos cheios sobrando depois que todos comeram. Então precisamos compreender que isto não é algo esporádico, é algo necessário. Nós estamos numa batalha espiritual, precisamos de armas espirituais. A intervenção direta de Deus, ela é fundamental para não sermos envergonhados. Assim como Deus operou na vida de Jesus, livrando ele quando queriam prender, ele era transladado de um lugar para outro. Jesus conseguia ver as enfermidades nas pessoas, a fé nas pessoas e conseguia multiplicar recursos. E ele diz: quem crer em mim fará as mesmas obras e fará maiores. João 14:12. Portanto, é muito importante crermos que quando você orar a Deus,
Não diga para ele o que você tem, mas tente compreender o que ele tem e que é disponível, que te pertence. Como Jesus diz, todas as minhas coisas são tuas, todas as suas coisas são minhas. Portanto, expectativa significa, eu espero uma intervenção milagrosa de Deus em todas as áreas da minha vida. E isto é necessário, não é luxo. A intervenção direta de Deus se faz necessária por causa da queda. Existem várias áreas em que nós não podemos dar conta no natural, precisa do extraordinário. E Deus fica feliz quando nós começamos a esperar nele uma intervenção de suprimento extraordinário. Sem os milagres, aquele povo morreria no deserto. A roupa apodreceria, os calçados estourariam. Houve uma intervenção direta de Deus, uma participação de Deus, sem a qual aquele povo morreria no deserto. Jesus Cristo jamais escaparia e jamais seria bem sucedido sem a participação do que Deus era, sabia, podia e tinha. Jesus contava com isto e nós devemos contar com a participação de Deus. Portanto, quando você estiver em dificuldade financeira, espere sobra de recursos, porque Deus não te prometeu falta de dinheiro, Deus prometeu sobra para a generosidade. Deus não prometeu que você vai adoecer e morrer, mas que você vai ter uma vida longa e saudável até o fim, até o último suspiro, e ainda vai curar enfermos e estar mortos. Quer dizer, isto é importante termos uma mentalidade bíblica. O que é a fé? A fé é o resultado de ouvirmos a verdade e meditarmos nisto, como diz o Salmo 1. Em Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a verdade. Amém, irmãos? A palavra. E a incredulidade vem de ouvir a mentira. A incredulidade vem de ouvir o contrário e meditar nisto. Em Gênesis 3, quando a Eva ouviu do contrário do que Deus havia falado, ela ouviu e meditou. Ela foi enganada e ela foi vencida pelo mal. Como é que o diabo governa o mundo inteiro e o mundo não tem resistência, irmãos? Porque o homem, sendo espírito, se fez carne. Ele governa e não há resistência. 2 Coríntios 4:4 diz que ele faz o que ele quiser, de gato e sapato a quem ele quiser. Ele coloca o desejo e faz a pessoa fazer. Nós estávamos assim, mas agora temos o Espírito que nos ajuda em nossas fraquezas para dizer não à nossa carne. Portanto, nós somos mais fortes que esses pensamentos, vozes, sentimentos, desejos, circunstâncias, sensações, tudo isso. Isso é inferior, por quê? Por causa da participação de Deus. Sem a participação de Deus Pai, Jesus Cristo não conseguiria cumprir sua missão. Sem a intervenção extraordinária de Deus. Portanto, nós não podemos viver um evangelho racional apenas, mental, intelectual, de forma natural. Precisamos crer nas intervenções milagrosas de Deus. Jesus, ele olhou para o Pai. Ali a palavra anablepo quer dizer, ele olhou 2 vezes, o seu olhar ultrapassou o natural e foi para o trono de Deus. A realidade de quem Deus é, do que Deus tem, do que Deus pode. Agora, anablepo, a mesma palavra que Jesus orou pela 2ª vez pelo cego e ele olhou e enxergou, mostra que quando nós começamos a olhar para a palavra de Deus, Deus começa a santificar os nossos olhos. E nós começamos a ver como mais verdadeiro Deus, a palavra de Deus, do que as circunstâncias visíveis. Isto é um maior milagre, porque desde a queda nós acreditamos no que nós vemos, cheiramos, tocamos, sentimos, ouvimos, e agora o milagre é ter o coração inclinado para crer que a palavra de Deus é a verdade, não o que o meu corpo está dizendo, não o que as circunstâncias estão dizendo. Isto é fé. Agora vamos falar sobre fé e incredulidade. Amém, irmãos? Então, se a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, a incredulidade vem por ouvir o contrário. Se você ficar ouvindo as coisas que Satanás tem dito na mídia, você não vai ter fé, você vai ter medo, pavor, angústia, preocupação e depressão. Não escute o que o diabo quer que você escute, não dê ouvidos para ele, porque se você der ouvido para ele, você vai ser influenciado. A Bíblia diz, não vos enganeis, 1 Coríntios 15:33, não vos enganeis, as más conversações, as más companhias corrompem os bons costumes. Não, eu sei que o pastor aqui na igreja está falando que Deus não cura, mas eu tenho uma fé firme. Irmão, fuja de pastor que diz que Deus não cura, Deus não prospera, Deus não santifica, Deus não salva. Fuja, porque esse tipo de incredulidade é como uma peste, é um vírus que infecta as pessoas. Precisamos crer no evangelho de Pedro, Paulo e João, o evangelho que Jesus santifica o pecador, liberta o cativo, prospera o endividado, cura o enfermo. Amém, irmãos? Nós precisamos do evangelho genuíno. Não podemos abrir mão da nossa herança, porque sem ela nós seremos envergonhados. Você pode ser cheio do Espírito Santo, mas se você for endividado, você será envergonhado. Portanto, nenhuma área pode ficar sem o auxílio de Deus, para que você possa dar um bom testemunho para os ímpios, eles verem que você é bem-aventurado em tudo.
Claro que você está buscando em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, mas ele disse que acrescentaria as coisas para a sua vida. A Bíblia diz em João 16, 13 e 14 que Deus nos guiaria em toda a verdade. Você tem que crer nisso, irmãos. Toda a sabedoria de Deus está disponível. De você olhar para a pessoa e ver onde está a enfermidade, onde está a angústia, onde é que está o demônio. Jesus olhava, sabia o nome da pessoa. Pedro olhava, sabia quem tinha fé, qual o nome da pessoa, qual doença tinha. Irmãos, não podemos abrir mão desse evangelho extraordinário, de recurso extraordinário, de revelação, de mistério, de milagre, de profecia, de multiplicação. Esse evangelho que não é humano, mas é espiritual. Precisamos entrar nessa dimensão, anablepo, na dimensão da realidade do que Deus é, do que Deus sabe, do que Deus pode. Quantas vezes vamos diante do Senhor ansiosos, ai Senhor, o remédio aqui, o médico está falando que meu sangue está assim. Nós falamos como estamos, mas o anablepo não vai dizer como você está. Você não vai dizer para Deus os 5 pães e 2 peixinhos. Você vai olhar para ele e falar, Senhor, o Senhor não sabe ser medíocre. Certamente o Senhor não tem 5 pães e 2 peixinhos, o Senhor tem 12 peixinhos. Quer dizer, quando nós começarmos a ver o que Deus é, o que Deus tem, o que Deus sabe, o que Deus pode, e parar de olhar para os 5 pães e 2 peixinhos e dizer, e agora, Senhor, como é que eu faço? Deus não tem nada a ver com 5 pães e 2 peixinhos, isso é apenas a ponto de partida. O que você tem de dinheiro é apenas a ponto de partida. O que você tem na medula produzindo sangue é até ponto de partida para a tua vida de saúde. O que você tem no teu cérebro de intelecto, de sabedoria, é apenas ponto de partida, porque ali é que Deus começa a sua multiplicação. Precisamos compreender que Deus não opera segundo o que nós temos. Esse é apenas ponto de partida. Deus opera segundo as suas riquezas em glória. Filipenses 4,19, né, Guilherme? Que nós estudamos lá, o Guilherme falou esse versículo, Filipenses 4,19. Segundo as suas riquezas. E nós lemos aqui, com feitos tremendos nos responde. Deus nos responde com mediocridade. Ele não cria copinhos, ele cria oceanos. Ele não cria estrelinha, ele cria galáxias. O nosso Deus é El Shaddai. Precisamos entrar nessa dimensão. Comece a gemer com jejuns e súplicas. Senhor, abre minha visão para a grandeza do teu poder em mim. Estou propondo aos irmãos, se os irmãos quiserem, fazermos 3 semanas. At your feet, Lord, total surrender. 3 semanas de oração de joelho, Efésios 1, 16 ao 19. Senhor, eu me coloco de joelho diante de Ti, para que o Senhor dê espírito de sabedoria e revelação à sua igreja. Fazemos 3 semanas, pastor Riclave, com lives de humilhação no pó, pedindo a misericórdia de Deus, nos jogando no chão e pedindo que Deus nos dê revelação, espírito, sabedoria e revelação, para que nós possamos entrar finalmente na dimensão da revelação do que Deus é e do que Deus pode. Porque Jesus chega diante do túmulo de Lázaro e diz, Pai, eu te agradeço porque o Senhor sempre me ouve. Que fé tranquila, irmãos. Jesus pega 5 pães e 2 peixinhos. Pai, o Senhor me coloca em casa fria. O que eu vou fazer com essa merreca? Isso aqui não vai dar até do dia 15. 5 pães e 2 peixinhos. O Senhor também, Deus não me ama, tal. Ele pega e diz, Pai, obrigado porque eu te conheço. Eu sei que o Senhor sempre me ouve. Eu sei o seu jeitão de trabalhar. Eu te conheço, eu te vi. Eu vou levantar esses pães. Sabe o que o Senhor vai fazer? O Senhor não faz outra coisa. Porque o Senhor é muito previsível, Deus. Eu te conheço. Eu sei o teu jeitão. O Senhor não age diferente. Você não é bipolar que de manhã me cumprimenta e de noite nem olha a minha cara. Deus é muito previsível. Ele age do mesmo jeito, ele não muda, ele é imutável, não há sombra nem variação. Deus vai dizer, sabe, ele é o mesmo. Então Jesus sabia como o Pai age. Ele nunca foi surpreso por Deus. O Pai pensou diferente. Eu me enganei. Jesus, ele sabia exatamente como o Pai agia, reagia, pensava, faria. Ele não esperava outra coisa do Pai. Então ele levanta o pão e fala assim, eu conheço meu Pai, eu sei muito bem o que ele vai fazer. Eu sei, eu com o jeitão do meu pai, eu conheço, eu sei exatamente. E ele fala, Pai, obrigado pela multiplicação, dá para o povo aí. Meu Deus do céu, não conhecemos a Deus. O pior é que pensamos que conhecemos. Nos gloriamos da nossa incredulidade. E chamamos isso de fé. Quem crer em mim fará as mesmas obras e fará maiores. Que dele os mortos ressurretos essa semana, irmãos. Nós precisamos começar. Amém? Fake it till make it. Ou seja, vai tentando até você fazer de verdade. Vai orando até você orar de verdade. Vai pôr na mão dos enfermos até que você veja eles serem curados. Vamos começar. Cooperação extraordinária. Há um Deus
que jurou que nunca nos deixaria nem desampararia, que nos guiaria em triunfo sempre. Há um Deus prontinho para nos conduzir em santidade, prosperidade, santidade, milagres, sinais, prodígios, maravilhas, revelações, e nós não usufruímos. Porque nós pensamos que o nosso evangelho tem a ver com o que nós fazemos para Ele. Com o que nós temos. O ministério dos 5 pães e 2 peixinhos. A fotinha aqui, ó. 5 pães e 2 peixinhos, Jesus está fazendo para você. Isso não tem nada a ver com o evangelho. O evangelho não é nada que nós somos, temos e podemos nessa condição humana. Isso aí não é nada. O reino de Deus precisa de armas espirituais, recursos espirituais e a participação direta e miraculosa de Deus, sem o qual não temos o evangelho, temos religião humana. Queremos ver Deus começar a intervir em nossas orações de maneira miraculosa. Vamos esperar o miraculoso. Vamos esperar chegar de Deus. Deus, não estou nem aí com esse boleto. A Bíblia diz em Provérbios 31 que nós damos risada do dia de amanhã, porque nós sabemos que o Senhor tem um final feliz para cada um de nós. Pegar o diagnóstico médico, tem 3 meses de vida. Diz, Senhor, eu te conheço, não é isso que o Senhor tem para mim? Como naquele vídeo que eu passei para os irmãos, Moisés chega diante do mar, quando vem Faraó, ele falou assim, Deus, eu não posso acreditar que esse é o fim que o Senhor arrumou para nós. Vocês viram? Eu mando de novo para vocês o vídeo. Moisés para diante do mar, aí todo mundo começa a murmurar, e ele fala assim, ele olha para o mar, e diz, Deus, eu não acredito que esse era o fim que o Senhor tinha para nós. Irmão, você não pode esperar o fim que ele não prometeu, ele prometeu outro fim. Ele não esperou, ele não disse o teu fim vai ser ficar desempregado, endividado, doente, escravo do vício, do pecado, carnal e morno e ir para o inferno. Deus não tem isso para nós, irmãos. Não foi isso que ele morreu para salvar uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja como Filadélfia que vai subir e vai impactar. Como eu falei, irmãos, a igreja tem que se tornar necessária, pastor Reclave. Sabe o que é uma igreja necessária? Quando Paulo chegou na ilha de Malta, todo mundo ficou impactado com o Deus de Paulo. Ele se tornou necessário que todo mundo chegava até Paulo e dizia, que Deus é esse, eu quero receber. E todo mundo chegava em Paulo, todo mundo era curado. E Paulo se tornou uma igreja necessária. Sabe o que é uma igreja necessária? A Globo dizia, por favor, vocês da igreja podem me considerar uma entrevista, que a gente precisa passar o que é isso que está acontecendo na igreja. A gente precisa, que sabedoria é essa, que unção é essa, que milagres são esses, que ultrapassa a medicina, que é isso, está nascendo perna, está nascendo mão, pessoas entram aí, mortas. Nós precisamos, se nos concede uma entrevista depois do culto, senta aí e espera, depois do culto, as mídias se voltarem para a igreja, impactadas e maravilhadas com o nosso grande Deus. O Deus de Daniel impactou a sua geração. O Deus de Paulo impactou a sua geração. O Deus de José impactou a sua geração. E hoje nós somos uma igreja irrelevante, desnecessária, que não paga imposto e que só cobra, que está ocupando espaço. Por que tem aquela igreja? Espaço inútil. A igreja precisa ser relevante no bairro. A ponto do bairro dizer, o que é que está acontecendo lá? Eu vou lá ver, porque aquilo ali nunca se viu. Tem que ter o elemento miraculoso. Tem que ter o elemento extraordinário, impressionante, que ultrapasse a medicina, que ultrapasse a ciência, que ultrapasse tudo. Algo top, must, plus, extra, GG, super, entendeu? É isso mesmo. Deus disse que Ele nos chamou para nós revelarmos as grandezas dEle. 1 Pedro 2,9. Nós não temos revelado a grandeza de Deus. Nós temos revelado a Deus as nossas necessidades a vida inteira. Estamos a vida inteira dizendo, nossa, eu sigo plano das peixinhos, tadinho de mim, só me ama. Nós precisamos ver a intervenção de Deus e o povo também. Ele diz que nos guiaria em toda a verdade, nos faria saber tudo sobre tudo de tudo. Mais do que a ciência, mais do que a tecnologia, mais do que a medicina. O Senhor diz, eu vou te dar sabedoria e vou te guiar em toda a verdade. Isso foi prometido. Faz parte do contrato e te pertence. Mas não cairá sobre a sua cabeça, precisa ser reivindicado com fé. Amém? Crer que isso te pertence e agir como você tem isso. Amém, irmãos? Falar como quem tem isso. O Senhor disse que confirmaria a nossa oração em Marcos 16:20. A cooperação extraordinária. Você está ouvindo essa fé, isso desperta em você uma insatisfação santa. Dizer, Deus, eu vou ser crente. Agora vai. Agora esse mundo vai ver o que é o meu Deus. Não com blá blá blá, mas com sinais, prodígios, maravilhas e milagres. 1 Coríntios 4:20 diz que o reino de Deus não é blá blá blá, mas é sinais, prodígios, maravilhas e milagres.
Jesus disse em Mateus 7:21, eles disseram, por que não podemos expulsar o demônio deste menino? Ele diz, esse tipo de demônio só sai com oração e jejum. Existem 3 tipos de incredulidade, este era um deles. 3 tipos de incredulidade, e este era um tipo de incredulidade. A Nova Versão Internacional diz assim, foi por causa da vossa pequena fé, mas não tem nada a ver com pequena fé, tem a ver com incredulidade. Porque enquanto a nossa fé no Espírito ela é perfeita, ela é santíssima, na nossa carne nós temos incredulidade. E quando a incredulidade da nossa carne ultrapassa a fé do nosso Espírito, nós temos assim, um cavalo para cá e um cavalo para cá. Cada um, então um anula a força do outro, pastor Cláudio. Porque a fé que Deus te deu é para fazer as mesmas obras e maiores. Ela é boa, ela é perfeita, ela é igualzinha de Jesus. A fé que nós temos é a própria fé de Jesus, Gálatas 2:20. Só que se você tiver fé no Espírito, mas você tiver incredulidade na carne, o cavalo da incredulidade vai para cá e ele anula o cavalo. Não, o cavalo não, mas é o espírito de fé que vai para lá. Você está entendendo? Por isso, a questão não é aumentar a fé. A questão é diminuir a incredulidade. E a incredulidade vem para ouvir pensamentos. Estou me sentindo depressivo. Aí está a incredulidade subindo. Ó, incredulidol subindo no sangue, incredulidol. Estou me sentindo triste, estou me sentindo desamado, mal amado, estou me sentindo abandonado, estou me sentindo sozinho. Olha o incredulidol subindo. Estou me sentindo endividado, estou me sentindo doente, estou me sentindo perseguido. Precisamos concentrar nossa atenção na palavra. O Senhor disse, coloque os teus olhos na palavra e eu vou colocar tua mente em paz. Coloque teus ouvidos na palavra e a fé vai brotar do seu coração. Por onde quer que esse rio passar, tudo será santificado e viverá. Aonde se colocar teus olhos, teus ouvidos, teu coração, tuas emoções e a tua conversação? Aí está, meus irmãos, somos peregrinos na presença do Senhor. Meditamos um pouco na palavra, daqui a pouco estamos meditando no problema, estamos meditando na falha, estamos meditando na fraqueza, estamos meditando e ouvindo. A Eva disse, eu posso ouvir a serpente, eu tenho a cabeça feita, ninguém me engana. A gente pensa, irmão, que pode ouvir, e muitas vezes pensamentos são vozes, e vozes são armas, né, Ellen? O versículo preferido da Ellen qualquer, Isaías 54:17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti, tu a condenará. Aí está. Toda língua que se levantar, essas são as armas. Língua que se levanta contra você, você tem que contraditar. Aí está. Qual que é a arma? Palavra. Mentira. O diabo mente por sensações, impressões, circunstâncias. Tudo que é antibíblico é o diabo. Tudo que contradiz a vitória de Cristo é o diabo. Toda língua que se levantar contra você, tu a condenarás. Aí está, essa é a arma. A arma que é usada contra nós é o pensamento. Você não vai conseguir, você não vai conseguir, você não tem, você não pode. Tudo isso são armas. Só que ao contrário de armas apontadas para nós, o Senhor diz em 1 Timóteo 1,18, pegue essas palavras e use como armas contra o diabo. Aí está, irmão. Apontou para você, agora você aponta para ele. Só que a tua arma é mais poderosa. Ele está lá com aquele aquele traque, irmão. Aquele relógio, aquele de traque, caiu. O inimigo tem armas apontadas para nós: pensamentos, sentimentos, desejos, circunstâncias. Nós temos armas. Tome essas palavras, Timóteo, e use como armas contra o diabo. Quando uma voz disser, você não pode, se você não conhece a palavra, se você não dar voz à palavra e não disser, está escrito, você vai cair. Jesus cairia, porque ele estava 40 dias sem comer, ele estava com fome, em jejum, quase desmaiando. Ele disse, você tem poder para fazer pedras em pães. Jesus tinha, mas ele falou, o Pai mandou jejuar. Aí está. 3 tipos de incredulidade. Primeiro, ignorância. Meu povo é destruído por falta de conhecimento. Por que as pessoas apanham do diabo? Porque elas não sabem o que elas têm, o que elas podem, elas não conhecem o testamento nem a sua herança. Testamento, alguém morreu e deixou uma herança. Herança é o que te pertence. Você reivindica, você toma e coloca em ação pela fé. Aí está. Portanto, o primeiro tipo de incredulidade que existe é a ignorância da palavra de Deus e do poder de Deus. Nós apanhamos o diabo por ignorância. Esse é o primeiro tipo de incredulidade. Segundo tipo de incredulidade é ensino errado. Se o teu pastor ensinar que Deus não cura mais, sabe aquele pastor que faz assim? Meu irmão doente aqui. Deus
não sou nada. Eu não posso nada, Senhor. Vem aqui, Pai, põe a tua mão e cura ele. Esse tipo de gente, você tem que fugir dele, irmão. Porque isso não é humildade. Porque o Jesus não está nele, vai vir não sei de onde. Porque Cristo em nós, esperança da glória. Esse tipo de pessoa que prega que Jesus não cura, que Jesus não prospera, que Jesus não santifica, que você é muito duro, teu coração é muito duro, teus familiares não vão se converter. Isto gera incredulidade. Incredulidade porque você aprendeu errado. Você aprendeu que não merece, que não tem, que não vai conseguir, que ao invés de ser cidadão do terceiro céu, você é cidadão do terceiro mundo. Brasil, terceiro mundo, mas nós cidadão do terceiro céu, aonde não há crise, há sobra sempre. Tipo de incredulidade, ignorância, ensino que nega as escrituras. E terceiro tipo de incredulidade é quando você ora e não acontece imediatamente, você diz, falhou. Esse foi o tipo de incredulidade que Jesus falou, você tem que orar e jejuar, porque eles sempre oravam e a pessoa era curada na hora. Eles chegaram em Jesus, todo mundo que a gente ora é curado na hora. Na hora que ele orou para aquele menino, ele convulsionou, virou o olho, virou um bicho e começou a gritar, ele falou, falhou. Porque eles ficaram afetados pelo que eles viram, pelo que eles ouviram. Esse é o tipo de incredulidade que só com oração e jejum é quando você está começando a acreditar que a conta não vai ser paga, quando você começa a acreditar que você não vai ser curado, os teus sentidos carnais estão aflorando, você tem que colocar a tua carne embaixo dos seus joelhos e começar a orar e jejuar para perceber o Senhor e romper a carne, ficar 1-2 dias sem comer, até a vossa sua carne fica bem, porque o primeiro dia ela fala assim, eu vou morrer, se eu não comer eu vou morrer. No segundo dia fala, eu acho que eu vou morrer. Você fica 2 dias, daqui a pouco, eu acho que eu não vou morrer não, vou ficar quieto aqui, entendeu? A hora que a carne se aquieta, irmão. Esse tipo de incredulidade, você para de, quando você ora e jejua, você para de acreditar tanto no que você está vendo e ouvindo, e você começa a perceber no Espírito que Deus está com você e que Ele é maior. Você fica mais sensível a Deus e a palavra de Deus. Sensibilidade espiritual é uma coisa extraordinária. A igreja primitiva foi estabelecida com vigílias e jejuns. Abra mão disso, você vai ter uma religião morna. Se nós diminuirmos o pique, nós ficamos carnais e começamos a acreditar nos problemas, e a Bíblia diz que a nossa oração será abominável. Provérbios 28:9. Porque nós começaremos a orar assustados e ameaçados, dizendo, Senhor, o Senhor vai pagar essa conta, eu vou pôr esse PC. Já estamos vencidos, já estamos orando a partir do medo, não da fé. Já fomos vencidos nos sentidos. Senhor, olha aqui, o médico falou que eu vou morrer, eu vou morrer, meu Deus. Pronto. Já ultrapassou a linha. Já está crendo naquilo e orando aquilo e termina a oração dizendo, e aí foi curado? Ai, tomara que sim, se Deus quiser, os anjos digam amém. Quer dizer, já acreditou na mentira. E para você acreditar na verdade, o reino de Deus é tomado à força, por violência. Até os médicos falam que se ficar um dia sem comer, não morre. Tira toda a toxina do corpo. Não mata. Não, o teu corpo vai dizer, se você ficar 24 horas sem comer, você vai desmanhar. Não vai nada. Vai nada. Vai nada. Precisa 40 dias para o teu corpo começar a comer as proteínas do seu corpo. 40 dias. Ah, pastor, você tem que ficar 40 dias? Não. Tu tem um começo, irmão. Começa meia-noite, vai até meio-dia sem comer nada. Comece. Então, a nossa carne começa a ganhar espaço. Quando ficamos muito na internet, na televisão, conversa fiada. E não jejuma. Não é jejua, né? Jejuma. Entendeu? A pessoa não jejuma mais. Não busca Deus de madrugada, aquele quartinho, né? Tá frio, cobre com a coberta. Senhor, abençoe, amém. Oração do sapato, levanta de manhã. Senhor, abençoe meu time livre dos assaltantes, amém. Já vai. Precisamos. Ah, pastor, eu não tenho esse negócio de parar para orar, não. Eu oro o dia inteiro. Que nem uma vez eu falei assim para a irmã, né? Que Deus tinha me chamado e eu estava orando 8 a 10 horas por dia, trancado no meu quarto, os joelhos, né? Aí a irmã ficou tão brava comigo. Eu oro o dia inteiro, porque o Senhor diz orar é necessário, eu estou sempre no Espírito. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de parar, se humilhar, colocar o seu joelho e ficar ali. Estou falando de, ó Senhor, ai Senhor. Não, eu estou falando de parar e orar. A gente fala, não, eu já ando no Espírito, eu já oro o tempo todo. Eu estou no carro, Senhor, olha o cara, rapaz, aleluia, glória a Deus. Ó Senhor, não, eu não estou falando disso, eu estou falando de parar, pôr o teu joelhão no chão ali, e propositalmente se humilhar e orar e romper em oração. Porque há uma diferença entre orar e romper em oração. Tem hora que você começa a orar, tem um fardo, tem um peso. Aí você vai orando, de repente aquele peso sai.
E você começa a orar e fica gostoso. Depois de umas 3, 4 horas, mais você navega. Mas primeiro é o carro do sonho, freguesia que está passando. É difícil, irmão. Você vai orar e fala, mas será que eu deixei o gás? Não, acho que o micro-ondas está... A vizinha está passando lá. E tudo para te tirar, mas você fica... Guerra. Irmão, você pode ver, irmão, quando você decide orar, parece que o inferno se encapeta, assim, né? Ele se endemonia, o demônio fica endemoniado, irmão. Ele fica doido para tirar você da oração. Ele não gosta. Irmão, nós oramos pouco e oramos mal. Oramos superficialmente. A igreja primitiva, eu uma vez fiz um estudo sobre a oração em Atos dos Apóstolos. Sim. E Pedro ao meio-dia na hora da oração. Falei, então era a hora da oração, é meio-dia, Pedro. E Pedro às 3 horas da tarde na hora da oração. Falei, Pedro, você não orava meio-dia? Como é que é 3 horas da tarde? E Pedro, eu falei, Pedro, você ora de manhã, de tarde, toda hora é hora da oração. Aí você vê, irmão. Eles tinham momentos, como Daniel, era um homem ocupado, mas ele parava tudo e dizia, agora eu vou orar. Não vou orar e também fazer sopa, não vou orar e também dirigir carro, não vou orar e também pregar no púlpito, eu vou orar. Tempo separado para orar. Foi feito um estudo nos Estados Unidos que os pastores de lá não oram mais que meia hora por dia. Não oram, entendeu? Mas eles oram, eu ando com Deus, eu oro, eu sou, aleluia, glória a Deus, Pai, Deus abençoe. Aí, Senhor, é um assaltante lá, cobre com o teu sangue, tem misericórdia. Eu estou orando o tempo todo, Senhor, né? Estou orando o tempo todo, mas distraído, nunca olhando para Deus, sempre olhando para o quê? Para a circunstância. Está sempre olhando para a circunstância. Ó, Senhor, olha o assaltante, cobre o teu sangue, tem misericórdia. Ah, Senhor, essa filha de banco, ajuda bem rápido aqui que eu não tenho tempo para perder, não, Senhor. Tira esse sempre. Ô, Senhor, tem misericórdia. Ah, esse cachorro quente, espera, não esteja envenenado, abençoe esse cachorro quente, em nome de Jesus. Está sempre orando, irmão. Mas está olhando para o cachorro quente, para o banqueiro, está olhando para o carro, olhando para o táxi, olhando para o papagaio, mas nunca está olhando para o Senhor. Aí está. Tempo separado, Mateus 6,6. Deus está falando nessa noite. Entende? A fé pura é aquela que ultrapassa a incredulidade. Marcos 11, 23, 24 diz, se você crer e não duvidar no seu coração, e para isso é preciso uma ginástica espiritual. Porque às vezes empata e às vezes ultrapassa. Você tem fé, mas também tem incredulidade. Tem fé, mas tem incredulidade. Agora, quando a fé ultrapassa a incredulidade, aí você consegue romper. Isso é uma guerra. Porque sempre a carne vai dizer, está faltando isso, aqui está dando errado, olha, você não conseguiu, aquilo ali, olha aquilo lá. A carne sempre está dizendo isso. Sempre mandando você computar 5 pães e 2 peixes. É um verdadeiro milagre, irmãos, quando a fé ultrapassa, quando o cavalo da fé ultrapassa o cavalo da incredulidade. Porque não é uma fé maior que você precisa, é de uma incredulidade menor. Porque a fé que nós temos é ótima. Mas o problema não está na fé. Jesus disse, é por causa da vossa incredulidade. E isso só sai com oração e jejum. Além de meditar na palavra, eles estavam sempre juntos. Ele tinha uma fé que ultrapassava. Porque os discípulos, quando viram aquele menino escumando, eles falaram, epa, não falhou. Aí Jesus chegou e falou, o menino escumou e gritou e morreu, piá, morreu. Jesus não deu bola. Que nem um pastor falou assim, que uma vez ele orou para uma pessoa que estava mal e a pessoa morreu na UTI, ele orou, a pessoa voltou. Mas ele saiu da UTI e falou, meu Deus, se um homem ressuscitou na UTI, agora não tem que me parar. Agora vai ser. Chegou no culto, tinha uma irmã de cadeira de roda e falou, é hoje. Irmã, levanta e anda. A irmã caiu com a cara no chão. Ele, meu Deus, misericórdia, põe essa mãe na cadeira aí. Opa. E o povo aí, pastor, que feio e tal. A Bíblia diz, como vocês vão ter fé se importando com o que os outros falam de você? Se importando com a opinião dos outros. Ele ficou todo envergonhado, põe a mão na cadeira. Irmã, desculpa, falhou aí então. Aí ele falou que demorou anos para entender que ele tinha fé, mas ele tinha incredulidade e ele se importava demais com o que os outros pensavam. Aí ele foi ler um livro de Smithworth, em que havia uma mulher que tinha um tumor na barriga que parecia que ela estava 9 meses grávida. Smithworth falou assim, segura essa irmã, levante ela, levante. Pode soltar ela. E ela caiu sobre o tumor. E o povo falou, seu louco, esse pastor está doido, gente. Ele falou assim, levante a irmã. Levante a irmã. Irmã, em nome de Jesus, a irmã caiu de novo. Alguém falou assim, esse pastor é uma besta fera. Para
com isso, pastor, ficar judiando da irmã. Cuide dos seus negócios, porque da minha vida e da vida dessa irmã, eu sei o que estou fazendo. Levante essa irmã. Solte ela. Não vamos soltar de jeito. Solte ela em nome de Jesus. O tumor caiu. Pof, desapareceu. E a irmã foi curada. Por quê? Porque ele falou assim, eu vou orar, que nem ele, eu não aceito. Deus não vai falhar, eu não espero de Deus. Não tem como falhar. Deus disse. Não adianta, diabo. Eu vou orar até que a vontade de Deus se estabeleça, porque não tem outra resposta. Quer dizer, aonde o outro pastor parou, porque não funcionou, o Smith falou assim, não, eu fui ungido não para orar por enfermos. Deus não me deu unção para orar por enfermos, Ele me deu unção para curar enfermos. Como é que eu não vou curar se eu fui ungido para isso? Então ele falou, eu vou orar. E ele não aceitava não como resposta, não tinha não como resposta. Elias orou 7 vezes, mas ele foi só 3. Podia ser generoso até 7, né? Os irmãos saíram tudo da igreja, mas não 7, mas ia voltar tudo. Quantas vezes você ora e diz, não deu certo. Vamos lá para Cibalena, porque não deu certo mesmo. Taca geló o que passa. Entendeu? Por quê? Porque a gente não persevera. A Bíblia diz em Hebreus 6,12 que pela fé e pela perseverança. Não aceite, irmão, se você orar e a febre não abaixar, ora de novo, até você fica bem irado com a pessoa, agora você mexeu comigo, eu vou arrancar essa febre, irmão, não arranca a cabeça, irmão, eu vou arrancar essa febre, até que você ore com raiva. Querido, o pastor que ele orou para uma menina que estava com câncer, ele orava, a menina piorando, mas chegou que ele ficou tão furioso, ele ficou com tanto ódio daquele câncer, mas com tanta raiva, ele chegou agora, câncer, eu sou mulher, e a irmã foi curada. Com toda a força. Tente, chega de brincar, agora eu vou arrancar esse câncer de você. Você está nesse sentido, que você foi ungido, que você é capaz. Por que ele te fez capaz? 2 Coríntios 3,5 diz, ele te fez capaz de fazer o que ele faz. Ele disse isso. Então se você orar e não acontecer, peraí, não pode dar errado, não pode dar errado, não pode, não existe essa hipótese. Deus não entra numa batalha para perder. Vamos colocar em pé, vamos orar.